Comecei uma dieta para dar aquela secada, ficar com o shape mais definido. Eu vou compartilhar com você nesse vídeo tudo que eu tô comendo, do momento que eu acordo até quando eu vou dormir. A gente já vai dar o start na primeira refeição do dia. Eu gosto de já começar o dia com aquele ovo mexido. Proteína é sempre importante. E ainda, aqui você já tem que pensar o seguinte: longas horas de sono, o corpo tá ali, um catabolismo bem interessante. Já tem que entrar uma proteína legal para dar uma quebrada nisso. Mas eu não como todos os ovos por conta da quantidade de gordura. E a gordura que você come, ela se torna a gordura na sua pança. É por isso que a gente toma muito cuidado com a gordura. Então eu como 6 claras e 3 ovos inteiros. Olha lá, mas como que você chegou nesse número? Eu já vou explicar no decorrer do vídeo. Então essa é a minha proteína da primeira refeição. Ovo mexido ali, vem junto com uma porção de frutas que leva ali mamão. O nosso intestino agradece e melão. Por que o melão? Você sabe por que o melão, Renizito? Não? É porque é uma fruta de baixíssima densidade calórica. É aquele tipo de fruta que você pode comer muito e não vai influenciar de forma drástica na quantidade de calorias que você está ingerindo. E ainda tem toda a questão da fibra, que é supimpa. Se tratando de fibra, eu coloco um pouquinho ali de uns 30 gramas de aveia. Aveia, eu gosto daquele flocos finos. Porque a aveia, ela lá, fibra e um pouco de carboidrato. Essa é a minha primeira refeição do dia. Ela acontece ali por volta de umas 6h30 da manhã. Aí 10 horas eu vou fazer a minha segunda refeição. E na minha segunda refeição tem arroz, uma proteína e legumes e salada. Ah, tem um pouquinho de feijão também. Eu gosto. Olha lá, mas essa refeição aí, ela parece um almoço, né, viado? Então, é isso mesmo. Porque na verdade não existe muito essa parada de o que se come de manhã, o que se come à tarde, o que se come à noite. Isso aí é cultural. O seu corpo nem sabe direito dessas coisas. Eu faço o meu primeiro almoço às 10 horas da manhã. Eu gosto do arroz parboilizado. Ele tem um pouco mais de fibra, um pouco mais de vitamina. O integral eu não como porque eu não gosto mesmo, tá ligado? Mas deveria, seria melhor? Não necessariamente, porque eu já consumo as fibras de outras formas. Toda dieta que eu tô falando pra você, ela foi prescrita por um grande amigo, o doutor Felipe Donato. Baita nutri, o bicho é brabo demais. Não tô fazendo nada da minha orelha não, tá, gente? Eu fui lá, sentei na cadeira de paciente. Doc, preciso dar aquela esmagrecida. Proteínas. Ou eu como peixe, e aí eu dou preferência pros peixes brancos. Então eu como ali tilápia, na grande maioria das vezes. A galera mais chique gosta de chamar de São Peter. Gente, é a mesma coisa, só mudou o nome, é o mesmo peixe. Então é o peixe branco, não tem gordura e é 10. Ou então aquele bom e velho frango nosso de cada dia. Eu gosto de ter junto feijão ou então lentilha. Dá uma textura diferente na comida, não fica aquele negócio seco, né? Já pensou? Frango desfiado com arroz. Não funciona. Basicamente, vai trazer carboidrato e vai trazer fibra. Legumes, eu não vou falar pra você o legume que eu como, porque eu gosto de variar os legumes. Então, às vezes tem chuchu, às vezes tem abobrinha. Pode ser qualquer um? É, legumes. Mano, pensa assim, ó, legumes, você tem que comer, velho. Fala lá, mas eu não gosto. Mas eu não perguntei se você gosta. Eu falei que é bom que você coma. Principalmente se você estiver fazendo um processo de emagrecer. Vai te trazer fibra e isso vai ajudar no processo intestinal todo e vai ajudar no processo de emagrecimento. Mano, vai dar volume na sua comida, velho. Vai te dar saciedade, porque você vai comer mais. Então precisa ter legumes. E eu não tô nem trazendo aqui todas as questões da saúde. Só pra você ter uma ideia, esse estudo, ele se provou que as pessoas que comem 3 tipos de legumes diferentes por semana têm o seu sistema imune mais elevado. Então é importante que você coma esse negócio. Deixa de ser criança. Ah, nem eu gosto. Não é pra gostar, é pra comer o negócio. E ponto. E aí eu também gosto de fazer uma saladinha. Por que a salada? Também tem um lance de encher ali o nosso estrombo, mas também tem todas as questões dos fitoquímicos, microminerais, substâncias que vão ajudar o seu corpo a funcionar melhor. Então eu faço essa refeição por volta ali de umas 10 horas. Aí quando tá se aproximando do meio-dia, eu vou para o treino. O que geralmente se toma antes de ir pro treino? Pré-treino. É o pré-treino. Eu já me preparo, partiu o treino. Terminou o treino, eu chego e agora você vai se surpreender. O que geralmente se toma depois do treino, Renizito? Whey? Então, eu não tomo whey, eu tomo proteína de soja. Porque eu descobri que eu não me dou bem com lactose. E aí eu poderia então tomar whey hidrolisado, tomar whey isolado. Mas eu falei, não, eu vou fazer diferente. Eu fui lá no setzão da Growth, eu falei, mano, vamos ver se tem proteína de soja aqui. Durante um tempo, se falar, não, porque é a proteína de soja, e aí vai converter toda a testosterona em estradiol, já se comprovou que não tem problema. Pode ficar tranquilo. Se você quiser usar a proteína de soja, você pode usar, não tem problema. Ela tem uma absorção mais lenta.
lenta. Então ela vai te dar uma saciedade maior. Diferente do whey, que tem a absorção rápida. Então é estratégico. Dependendo da situação, pode ser que seja bom para você o whey ou pode ser soja. E a soja, ela custa quase a metade do preço do whey. E eu coloco também creatina. Por que você toma creatina? A creatina é o suplemento que ele tá super comprovado que ele, aumenta a força. Então se aumenta a força, é bom para nós. 2, ele aumenta a retenção de água dentro do músculo. Isso faz com que o músculo fique maior e mais bonito, mais gostoso. O pessoal fala da hipertrofia com a creatina, né? Gente, então, é muito pequeno. Porém, se aumenta a força, aumenta volume load, a gente já falou disso em outros vídeos, tá? Mas basicamente aumenta o quanto que você vai estimular esse músculo a crescer. Ela aumenta a hipertrofia, mas de forma um pouco mais crônica. A gente já fez vídeo aqui no canal falando tudo sobre creatina. E todos esses suplementos, como eu disse, da Growth, você tem cupom de desconto lá em todo o site da Growth. Além de você estar consumindo um produto aí de ótima qualidade, ainda com um custo super baixo, porque a Growth, ela manda os produtos da fábrica direto para sua casa. É o melhor custo-benefício do mercado e você ainda vai acumulando pontos no site, sabia disso? Você pode descontar depois, você troca os pontos por outro whey, outra creatina, outro, o que você quiser. Tem tudo lá no site da Growth e o link tá aí embaixo. Nesse shake eu tenho proteína e mais o quê? E mais o quê? E tem proteína. O Rani aqui, ó. A gente tem que colocar uma câmera no Rani agora, pra gravar os vídeos. É interessante que tem um carboidrato ali junto. Então, eu coloco uma banana com aveia. A mesma aveia lá, o flocos finos. Por quê? Porque é um carboidrato, é uma fruta, e aí tem a aveia ali, que ela vai dar também uma saciedade, ela vai trazer fibra. E aí, com isso, você já percebeu que, opa, eu tive de manhã mamão, melão, e agora tem a banana. 3 frutas. Muito bem, fiz isso aí, mais ou menos no meio da tarde ali, aí eu vou fazer o meu segundo almoço. E é igual o primeiro. Então tem arroz, tem uma proteína, que pode ser peixe ou frango. Daqui a pouco eu vou falar sobre a carne vermelha, tá? Aí vai ter legumes e vai ter salada. Quantos gramas de arroz? Quantos gramas de peixe? Como é que é isso? Eu não vou te falar, porque isso é individual. Ah, bom, então assim sim. Aí quando começa a chegar, umas 2 horas depois, mais ou menos, quando eu já tô com um pouco mais de fome, aí chega aquele lanchinho da tarde, quase perto ali da noite. Eu coloco um mix de nuts, aí ali tem, tipo, castanhas diversas, e também coloco um pouco de granola. Por que disso? Eu preciso dessa gordura boa, desses nuts, e porque a granola vai trazer fibra e é crocante. É legal mastigar um negocinho crocante. Eu tinha 2 opções, ou eu ia, tipo, pro Kit Kat ou pra granola. Eu falei, mano, o Kit Kat não vai dar. Pra você ter noção, quando você mastiga algo crocante, você libera do seu cérebro hormônios, neurotransmissores e tal do prazer. Tem uma relação de prazer com comer coisas crocantes. Aproximando-se da noite, aí chegou o momento de mais frutas. Aí eu vou comer kiwi e ameixa, porque isso faz bem pro intestino, na verdade. Com isso, a gente contabiliza 5 tipos de frutas em um dia só. Eu faço com frequência stories falando sobre isso. Tem gente que passa o dia sem comer fruta nenhuma. Você tem costume de comer fruta, Rani? Não, faz tempo que eu não como, aliás. Lembra daquele estudo lá que eu falei do sistema imune e dos legumes? Então, a recomendação é que você coma 3 frutas diferentes por dia. Vai te trazer uma melhora do sistema imune. De preferência que você consuma frutas com cores diferentes, porque cada cor vai trazer uma propriedade diferente. E por vezes, mano, comer fruta é uma coisa que é fácil, é só falta de costume. Então eu já faço aqui, né, um apelo. Mano, consuma mais frutas, vai fazer bem. Tome cuidado com algumas frutas que são mais calóricas. Se a gente pensar, por exemplo, na própria banana, é uma fruta que tem muito carboidrato. Dá pra usar, mas tem que saber usar. E aqui a gente já entra exatamente naquelas questões que eu tava te falando sobre quantidades. Poderia comer 3 bananas? Não! Eu como uma banana só, porque eu tô no processo de cut. E a banana tem muito carboidrato. O Rani até me perguntou lá, mas você come essas coisas todos os dias? Eu falei, mano, sim, todos os dias. Mas você não muda nunca? Eu falei, não, mano, eu vou bem assim. Por quê? Porque pra mim, gente, alimentação é pra alimentar, é pra nutrir, não é pra matar fome. Por mais que a minha alimentação tenha prazer no comer, eu não busco isso de forma muito enfática, como algumas pessoas têm a comida como uma válvula de escape. Mano, pensa o seguinte, se você levar pra esse lado, você vai comer, mano, lasanha, bife à parmegiana e ladeira abaixo. Por que eu como proteínas? Porque eu sei que eu preciso de proteína, carboidrato, gordura, as frutas, os legumes. É uma forma diferente de olhar para a alimentação. E eu preciso que você comece a fazer isso para conseguir ter um corpo mais saudável e um físico mais bonito também. Referente à quantidade, eu quero aumentar peso. Aí eu vou aumentar banana, eu vou aumentar arroz, vai aumentar algumas coisas porque aí eu vou trazer um aporte maior. E aí quando eu quero secar eu diminuo. Quando eu disse que tudo isso
isso é muito característica, muito individual. Se você fizer a dieta que eu faço, pode ser que você engorde, ou pode ser que você perca a massa muscular, porque tudo isso é calculado pra mim, cara. A gente já fez vídeo aqui no canal ensinando você a como montar a sua dieta. Dá um trabalhão, mas a gente já fez vídeo ensinando isso. Eu posso te ajudar de uma outra maneira, te convidando para você ser um aluno nosso do Muscle, porque os nossos alunos, eles recebem não só o nutricionista para estar acompanhando ele durante todo o processo, também tem personal, também tem físico, mas esse nutricionista acompanha ali no WhatsApp e também eu te dou uma dieta personalizada de presente, levando tudo em consideração, até a sua rotina, as coisas que você gosta de comer e etc. Tem um link aí embaixo para você conhecer o nosso trabalho. E se você não gostar do que a gente faz, 30 dias é o tempo que você tem para experimentar tudo. E se você não quiser continuar com a gente, eu devolvo todo o seu dinheiro. Vai lá nesse link e dá uma olhada. Me aproxime então para minha última refeição, que na verdade não é muito bem uma refeição, né? Mas antes de dormir, cerca ali de 2 horas antes de ir para a cama, eu tomo outro shake de proteína. E aqui tem uma estratégia interessante. Como eu estou usando a soja, é 10 também, porque a absorção dela é mais lenta, lembra? E a gente já falou disso aqui no canal também, sobre a ideia de você consumir uma dose de proteína antes de dormir para manter uma curva anabólica maior durante seu sono. Isso é bom porque você evita degradar músculo e otimiza o processo de aumento de massa muscular. Falei do início do meu dia até o final do dia. Segunda a sexta? Sim, até sábado às vezes. Mas aí chega fim de semana e olha, o processo que eu tô hoje de cut, eu faço uma só refeição livre durante o meu final de semana. E aí nessa refeição livre eu aproveito para comer alguma carne vermelha. Lembra que eu falei que eu não como carne vermelha durante a semana? Então, eu não como por questão de intestino mesmo, para dar uma aliviada, para deixar mais fácil o processo todo, mas é importante comer carne vermelha por conta de vitaminas, etc. E de vez em quando até como um burger, tipo uma coisa mais suja. Quando você entra num processo, mano, você já tá mais alinhado com aquilo ali e começa a ver o corpo se transformando. Às vezes eu olho assim e falo, mano, vou pedir uma pizza. Eu falo, mano, pô, o shape tá indo legal, velho. Vou pedir um bagulho mais saudável, um negócio mais tranquilo. Percebe? Começa a se tornar um comportamento do dia a dia e não só um lance de comer aquilo porque precisa e etc. Um adendo importante aqui é a quantidade de água por dia. O cálculo que é feito é de 35 a 50 ml por quilo de peso por dia. Você faz o cálculo aí, você vai saber a quantidade de água que você precisa. Isso também é muito importante. E agora eu quero te recomendar esse vídeo aqui, ó, que são alimentos baratos para se montar uma dieta. Então, mano, dá uma olhada nesse vídeo, porque isso aqui são coisas do dia a dia, fáceis de achar, vão te ajudar na dieta e ainda, mano, custo baixo. Vai lá.